Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no Momento Capacita e hoje nós vamos falar sobre o mecanismo concorrencial, né, decorrente da MP 1325. Nós já tivemos uma primeira live no início da semana e hoje nós vamos fazer esse Momento Capacita para falarmos da operação do sistema. Bom, pessoal, alguns pontos importantes, né, antes de nós começarmos a falar sobre o assunto. Então, só um alinhamento com vocês. Esse Momento Capacita, então, vai falar sobre o mecanismo concorrencial. Pode passar, Felipe, por favor. Esse mecanismo, então, é decorrente da medida provisória 1300 de 2025, né, que estabelece as diretrizes para o mecanismo concorrencial centralizado, né, dos montantes aí que estão nas ações judiciais do MRE, né, do risco hidrológico, que nós tivemos aí uma portaria normativa do Ministério também, número 112, que foi publicada em 17 de julho de 25, que também dá algumas diretrizes, né. Então, esse é o nosso tema. Antes de passar a palavra para o pessoal aí de operações do mercado, eu só queria dar diretrizes sobre como vai funcionar a nossa dinâmica, como sempre, né? Então, nós temos um chat da reunião. Vocês podem nos enviar essas perguntas via chat, tá bom, pessoal? Então, as perguntas vão sendo feitas via chat, nós vamos compilar essas perguntas e elas serão respondidas no final da apresentação. Então, nós pedimos que vocês nos enviem as dúvidas no decorrer da apresentação e no final nós leremos, né, e vamos tirar as demais dúvidas, tudo bem? Esse evento também fica gravado e nós vamos disponibilizar essa gravação no nosso portal do aluno da CCE Academy. Então, para quem quiser consultar novamente, ou se você conhece alguém que não vai poder participar hoje aqui do Momento Capacita e quer assistir, nós vamos também disponibilizar tanto a gravação quanto esse material, né, que nós vamos passar aí para vocês no nosso portal do aluno, ok? Bom, o objetivo então hoje é apresentar aos interessados as principais informações relacionadas à operação do sistema. Então nós vamos mostrar para vocês as telas e como esse sistema foi configurado para o certame, ok? Então eu vou passar aí a palavra para o pessoal da gerência de comercialização de energia aqui da CCE, o pessoal da GECOI, vou passar a palavra para o Felipe, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Muito obrigado, bom evento a todos aí. Bom, beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou do time de leilões aqui da CCE e eu vou conduzir essa apresentação junto com dois colegas de equipe, o Bruno Lancelotti e o José Renato. Diferentemente do que a gente costuma fazer nos leilões de geração, onde a gente promove uma rodada de simulação aberta ao mercado, o curto espaço de tempo impossibilitou a gente realizar esse treinamento. Então, o objetivo do Momento Capacita hoje vai ser apresentar aos interessados, né, o funcionamento da plataforma de negociação que será utilizada para a realização do mecanismo concorrencial. Só um ponto, Felipe, importante, né, antes de darmos início também, vamos tentar, pessoal, as dúvidas nos atermos ao mecanismo, tá? À tela e ao sistema em si. As dúvidas conceituais foram respondidas, a maioria delas, já na live de segunda-feira. Então, nós temos aí no site da CCE uma página onde você pode assistir essa live novamente. Lá tem também um FAQ com as perguntas e respostas que foram feitas durante a live, né? Então, as principais dúvidas conceituais sobre o mecanismo já estão respondidas lá, ok? Então, se vocês puderem, por favor, vamos tentar nos ater às dúvidas mais relacionadas ao mecanismo mesmo, para a gente conseguir ser mais eficiente aqui, ok? Obrigado, Felipe. Beleza. Então, vamos lá, né? Basicamente, antes de tudo, né, para acessar a plataforma de negociação, ela vai estar disponível no ambiente de operações, mas antes de tudo, o proponente interessado em ofertar lance do mecanismo, ele tem que ter a permissão para submissão dos lances. E para que ele pegue essa permissão de submissão dos lances, o representante legal ou representante CCE da usina detentora da empresa detentora do empreendimento, ele tem que acessar o ambiente de operações e conceder a permissão para o CPF responsável pela submissão dos lances. E como que vai ser o procedimento para essa concessão de permissão? No ambiente de operações, tem que selecionar a caixa Minhas Empresas e, posteriormente, seleciona a empresa. Na aba Empresas Cadastradas, você deve localizar e selecionar a empresa detentora da usina. E dentro dos dados da empresa, na aba Contatos e Atribuições, selecione o item Lista de Contatos.
é imprescindível que o contato ele seja registrado como um contato direto da empresa, na seção contatos dessa empresa. Deixa eu só pegar a caneta aqui, que fica mais fácil. Na seção contatos dessa empresa, ele não será permitido conceder esse acesso para um contato oriundo de representação. Ele deve ser um contato direto vinculado à empresa detentora da usina. Dentro da lista de contatos, você vai selecionar o CPF responsável pela submissão dos lances e vai conceder para ele o acesso submissão de lances GSF. Assim, esse CPF estará habilitado para poder acessar tanto a plataforma de negociação quanto submeter lances em prol da usina no respectivo mecanismo concorrencial. Em relação à plataforma de negociação, ela também vai estar disponível no ambiente de operações, através da caixa Leilão GSF e, posteriormente, Lances. Bom, e ao entrar no sistema, essa será a interface que vai aparecer para vocês, e ela permanecerá assim até que a rodada de negociação ela seja criada e liberada pelo operador do mecanismo, tá? Então, se você acessar a plataforma de negociação e se deparar com essa tela de início, significa que o mecanismo concorrencial ainda está nas etapas de configuração. Uma vez configurado e liberado o acesso, a tela passará a exibir todas as informações sobre a rodada atual, como o nome, a etapa, o nome da etapa e rodada, o horário de início e encerramento dessa etapa e, inclusive, a situação. Do ponto de vista dos balizadores financeiros, vão ser exibidos o preço inicial, reais por título, que corresponde ao valor de face, né, da dívida, o preço corrente do leilão, lembrando que, né, as informações de preço corrente, incremento mínimo e novo preço corrente, eles somente serão exibidos a partir da etapa contínua da primeira rodada. Na etapa inicial, a gente ainda não tem os balizadores do mecanismo para poder fazer o cálculo e, consequentemente, exibir essas informações. Nesse momento, onde o leilão ainda não está iniciado, a submissão de lances ela não está disponível, e no canto inferior esquerdo, vocês também vão ver uma caixa de mensagens. Esse será o canal utilizado pelo operador do mecanismo para comunicar com os compradores em caso de necessidade. Quando a situação da rodada ela for alterada para em andamento, ou seja, quando a rodada de negociação estiver em início, a funcionalidade de preparação do lance ela será habilitada e ela vai permitir ao comprador registrar o lance no mecanismo. Seria esse quadro taxado de azul. Tá? Bom, as informações do lance, né? Para poder submeter um lance no mecanismo, primeiramente você vai fazer a seleção do empreendimento, seguido pela inserção do preço por título, ou seja, em reais por título, e por fim a quantidade de títulos que o comprador tem o interesse de comprar, de adquirir na negociação do mecanismo concorrencial. Lembrando que o empreendimento, né, mais uma vez, ele só vai estar habilitado para os compradores que possuírem a permissão de submissão de lances do GSF na respectiva empresa detentora. Além disso, caso o comprador esteja habilitado para dar lance por mais de uma empresa, ou se a empresa tiver mais de uma usina, todas elas vão aparecer listadas no campo empreendimento. Nesse exemplo aqui, a gente tem 5 usinas sendo listadas, ou seja, o comprador ele tem a permissão submissão de lance GSF habilitado em cada uma dessas empresas e, consequentemente, nas usinas atreladas a essas empresas. Quando a etapa inicial do mecanismo ela estiver aberta, o campo preparação dos lances ele vai estar habilitado para inserção dos dados de lance, né? Então, uma vez preenchidas as informações de empreendimento, ou seja, selecionando uma usina dentro da lista de todas as usinas habilitadas para o comprador no mecanismo, inseridas as informações de preço por título, lembrando que o preço mínimo seria o valor de face de cada título, e a quantidade de títulos que o comprador ele tem interesse de negociar no mecanismo, o sistema vai habilitar o botão inserção de lance. E uma vez clicado nesse botão, o sistema ele vai processar todas as regras de submissão de lance, e caso tenha alguma regra prevista em edital, se alguma dessas regras for
identificada, né? Ou seja, se alguma irregularidade for identificada no momento da submissão do lance, o lance ele não vai ser computado pelo sistema e automaticamente ele vai acusar e mostrar uma mensagem de erro. Nesse cenário, a plataforma de negociação ela está indicando uma mensagem de erro no preço, onde o preço de lance ele deve ser maior ou igual ao preço inicial de negociação do mecanismo. Tá? E, e um mesmo vale para um segundo cenário, né? Onde depois do fim do prazo para envio de lance, o sistema ele tem um tempo de processamento dos dados. E caso o sistema ele não tenha bloqueado o envio de lances e ainda não tenha processado todos os dados, e caso nesse intervalo de tempo ele é bem curto, mas caso alguém tente submeter um novo lance, ele também vai indicar uma mensagem de erro, né? Onde a etapa e rodada atual não está disponível para submissão de lances. Tá? É muito difícil que a gente tenha essa mensagem sendo exibida, mas caso ela seja exibida, não representa um erro de sistema, e sim que ele está processando as informações que foram inseridas na etapa de negociação. Bom, se nenhum erro foi identificado, né, após a inclusão, o lance ele ficará disponível no campo lista de lances, com o status aguardando envio. Esse status ele pode ser observado na coluna de status, e logo acima, entre a lista de lances e de fato os lances sendo exibidos, a gente tem a legenda do que representa cada um dos status. Né? É importante mencionar que enquanto o lance ele estiver com status, né, aguardando envio, o comprador ainda pode fazer alterações nas informações do lance. E ele só vai ser computado após o envio definitivo. Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente mencionar que não existe a possibilidade de excluir da lista de lance, uma vez inserido, o lance que foi inserido no sistema. Por sua vez, caso o comprador opte por desistir desse lance, basta não enviar. Ou seja, a gente vai abrir a etapa inicial de negociação do mecanismo, o comprador ele insere as informações, selecionando a usina, selecionando o preço, indicando a quantidade total de títulos. Se ele inseriu o lance na plataforma de negociação, não indica que o lance já vai ser computado para negociação. Para efetivar a proposta, para efetivar o lance, o proponente ele tem que clicar no botão enviar. Enquanto ele não enviou o lance não é válido e o lance não vai ser computado. E durante esse período também, o comprador ele pode fazer a edição do lance que foi previamente inserido na plataforma de negociação. Bom, na sequência, né, a gente vai mostrar como ficaria, como vai ser exibido a tela num cenário de edição do lance. Ou seja, o comprador ele clicou no lápis, no botão de ação indicado pelo lápis, e vai abrir para ele a tela com as informações do lance. Nessa tela, ele vai conseguir ver as informações do último lance válido, ou seja, do último lance que ele inseriu no sistema, como a gente está na etapa inicial, vai ser o lance que ele inseriu no sistema. Ele vai ter o preço atual, se ele selecionar o preço, ele vai poder editar esse valor. E ele pode também, nessa etapa de negociação, alterar a quantidade de títulos que ele deseja comprar. E uma vez inserido todas as informações referentes ao lance, clicando no botão confirmar, esse lance vai ser atualizado. Lembrando que, né, deixa eu só voltar, lembrando que tanto na inserção do lance quanto na edição do lance, todos os critérios de submissão de lance, tanto de lance quanto de oferta em título, ela vai ser analisada pelo mecanismo e caso tenha alguma inconsistência nos dados inseridos, o sistema vai retornar uma mensagem de erro para o comprador. Por sua vez, inseriu o lance ou fez a edição dos dados e quer enviar, basta clicar no botão de ação relacionado ao envio e esse pop-up de envio de lance vai ser aberto ao comprador. Nele, ele vai ter as informações referente à usina, também vai ter a referência do último lance válido, que nesse caso ele vai ser igual, né, no envio do lance, vai ser igual às informações relacionadas a preço, vai selecionar os títulos ofertados, ele
mas para enviar o lance ele vai ter que declarar a ciência, e antes de concluir o envio, ele deve avisar todas as informações em tela, selecionar a caixa de confirmação e em seguida confirmar o envio do lance. Após a confirmação do envio, o lance ele vai permanecer na lista de lance, porém agora ele vai estar com o status de lance enviado. E uma vez enviado o lance, ele não poderá mais ser alterado. Nesse momento aqui é importante lembrar também, né, que cada comprador ele vai ter a visão total de todos os lances que ele submeteu no mecanismo concorrencial do GSF e que ele pode somente enviar um lance por empreendimento na etapa inicial. Se ele tentar enviar mais de um lance para a mesma usina, o sistema também vai retornar uma mensagem de erro e ele não vai ser computado. Bom, finalizando o período de inserção de lances, ou seja, finalizando o período de negociação da etapa inicial, da rodada única de negociação na etapa inicial, caso exista uma segunda etapa de negociação, ou seja, caso nenhum critério de encerramento seja atingido ao fim da primeira rodada de negociação, o sistema ele vai ser redirecionado para a configuração do operador. O operador ele vai inserir todos os balizadores para a negociação da rodada subsequente e essa tela volta a ser exibida para os compradores. Então, voltando para a mão do operador e uma vez inseridas todas as informações que vão balizar a segunda rodada, as próximas e o operador disponibilizando todas essas informações em tela, ela volta a ser exibida para os compradores, já com as informações da rodada subsequente. Na rodada subsequente, a gente tem exatamente as mesmas informações em tela, ou seja, o nome da rodada, que nesse momento seria a etapa contínua, rodada número 1, horário de início e encerramento da rodada, com a situação ainda não iniciada, ou seja, a gente ainda não atingiu o horário de início da rodada de negociação. O preço inicial ele não é alterado, porque ele é basicamente o valor de face de cada título. Porém, nesse momento, a gente já tem os balizadores de preço do mecanismo concorrencial. Ou seja, a gente passa a ter o preço corrente, o incremento mínimo, que ele será 1% do preço corrente, e o novo preço corrente. E esses serão os campos balizadores do lance em relação a preço. Bom, a partir da etapa contínua da rodada número 1, a lista de lances ela também passa a mostrar uma nova informação, a coluna situação do lance da rodada anterior. Diferente dos leilões de geração, onde essa informação é atualizada logo após o envio do lance, ou seja, a gente tem uma pilha dinâmica e em tempo real praticamente, no mecanismo de negociação do GSF, a atualização ela vai acontecer somente ao final de cada rodada. Por isso, durante a rodada atual, essa coluna ela vai mostrar o status obtido na rodada anterior, justamente para ajudar o comprador a tomar a sua decisão para submissão de lance naquela rodada. Ou seja, a gente vai ter um mecanismo concorrencial estruturado em rodadas. Cada rodada ela vai ter um tempo pré-definido e durante essa rodada o comprador ele vai poder submeter apenas um único lance. E para balizar a ação, a estratégia de negociação do comprador na rodada atual, o status do seu lance na rodada anterior ele vai ser exibido. E ele vai poder ser classificado como classificado, marginal ou não classificado. E durante a etapa contínua, não será permitida a inclusão de novos lances pelo comprador. Ou seja, se na rodada inicial do mecanismo concorrencial o comprador ele não ofertou lance em prol de uma determinada usina, na etapa contínua ele não vai ter a possibilidade de inserir um novo lance referente àquela usina. No entanto, ele vai poder atualizar todos os lances que foram inseridos na etapa inicial, desde que observados os critérios previstos no edital para submissão de lances. E na tela vai estar disponível para atualização. Ele vai poder ver esse status através da coluna de status, onde o lance dele ele vai estar indicado que o lance está disponível para atualização.
Bom, a edição do lance ela vai poder ser realizada através do botão disponível na coluna Ação, e ele segue a mesma dinâmica da edição apresentada anteriormente. Só é importante destacar que a partir da etapa contínua será permitido aos compradores apenas emitirem preço, alterarem as condições de preço de lance. A quantidade de títulos ela fica congelada e ela não pode ser mais variada a partir da etapa contínua de negociação do mecanismo. Lembrando que as regras de preço elas também vão ser verificadas pela plataforma de negociação. Como um exemplo, né? Se a gente tiver um empreendimento cujo lance está classificado como marginal, o preço para ele, o preço mínimo que ele tem que dar na etapa contínua, rodada número 1, equivale ao último lance válido dele, acrescido do incremento mínimo. Ou seja, o lance mínimo que o marginal tem que submeter na plataforma de negociação a partir da rodada número 1 da etapa contínua equivale ao novo preço corrente do mecanismo concorrencial. Caso ele tente inserir na plataforma de negociação um lance que não respeite ao menos essa regra, o sistema vai retornar para ele uma informação de que existe erro nas informações inseridas e o lance não vai ser computado. Bom, uma vez atualizado, o lance ficará disponível no campo lista de lances com status aguardando envio, ou seja, a mesma dinâmica de submissão de lances ela se repete. Nessa situação, o lance ele volta e pode ser editado até que seja enviado de forma definitiva. Em caso de não submissão de lances, o lance vai ser descartado e o sistema vai, ao encerramento da rodada e no processamento do resultado dessa rodada, o sistema vai considerar o último lance válido e enviado pelo comprador. Ou seja, se ele editou as informações do lance dele, ela estava de acordo com as regras de submissão de lance, porém o comprador ele não enviou, ou seja, o lance continuou no status aguardando o envio e a etapa se encerrou, o lance computado não vai ser esse lance que foi gravado, mas sim o último lance válido que foi enviado pelo comprador. Da mesma forma como a edição de lances, a dinâmica de envio ela se repete. Ou seja, após validação dos dados do comprador, o comprador seleciona a checkbox e confirma o envio do lance. Lembrando que depois que o lance for enviado, ele será computado pelo sistema e não poderá mais ser editado. Nesse exemplo, a gente tem duas informações distintas de lance. A usina 7, ela editou o lance, ou seja, ela atualizou o lance dela e enviou, e a informação de hora de envio, como é um dos critérios de desempate, ela vai ser exibida em tela. Porém, a usina 3, ela ainda não atualizou o lance. Ou seja, na coluna de ação, ela ainda tem a possibilidade de editar o lance enquanto a situação da rodada permanecer em andamento. Uma vez finalizada, para esse empreendimento, o lance computado vai ser o último lance válido enviado, e para a usina 7 será o novo lance que foi enviado nessa rodada de negociação. Bom, por fim, essa é a visualização que os compradores terão ao término do mecanismo concorrencial, com destaque para a situação final de seus lances. Lembrando que a convocação dos compradores para o aporte na liquidação extraordinária do GSF, ela vai ser realizada individualmente por e-mail pela CCE. E quem serão os compradores convocados, né? Todos os lances referentes aos empreendimentos que tiveram um lance classificado como classificado e o comprador marginal também vai ser convocado, assim como o primeiro lance classificado como não classificado, ele vai ser convocado para aporte na liquidação extraordinária do GSF. Essa situação dos lances, ela vai ser a situação da rodada final. Na plataforma de negociação, a gente não vai ter nenhum relatório exibindo o resultado geral do mecanismo. Então, cada comprador ele vai ter a informação individualizada
de cada um de seus lances que ele submeteu durante a rodada de negociação. E é isso. É, basicamente, essa vai ser a dinâmica de submissão de lances no sistema. Ela está, de certa forma, bem simples, mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, a gente está disponível para questionamentos, tanto nos e-mails disponível, quanto até na central de atendimento dedicada ao mecanismo concorrencial. E como um último ponto, eu gostaria de parabenizar, né, e agradecer todo o empenho e a dedicação de todos nesse desafio, principalmente a nossa equipe de tecnologia, né, ela foi responsável pelo desenvolvimento completo da plataforma aqui dentro da própria CCE. E é isso, passo as palavras para os meus colegas, se quem ficou com alguma dúvida, só Vamos lá. Maílde. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Bom, pessoal, vamos dar início aqui então ao nosso momento de dúvidas, né? Bom, alguém da equipe tem mais algum comentário? Gostaria de fazer alguma pontuação antes de iniciarmos esse momento? Beleza, então vamos lá. Bom, a primeira dúvida que nós temos aqui é da Júlia, da Eletrobras. Ela pergunta aqui: para os vários compradores operando por diversos empreendimentos, é possível dividir as informações em mais de uma tela, tal qual já ocorrido em prévios leilões de energia? Não. Todas as usinas, se um comprador ele estiver operando e tiver com a permissão para submissão de lances relacionados a várias usinas, ele vai listar todas essas usinas em tela, ele vai ter disponível todas as usinas, mas essa informação ele não tem como segregar. Por exemplo, eu quero ver se ele tiver habilitado para ofertar lance em prol de 10 usinas, ele vai ver uma lista com as 10 usinas em tela, ele não vai poder quebrar em, por exemplo, duas telas de 3 usinas e uma tela com 4. O que a gente aconselha seria dividir em operadores, porém os dois operadores, caso eles deem lance em prol do empreendimento, os dois vão ter acesso às 10 usinas, né? Então essa tela ela vai ser única. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, conforme forem tendo mais dúvidas, podem nos enviar via chat, tá bom? Vou ler a próxima então. A próxima dúvida é do Eduardo Piccoli, da Engie. Ele pergunta, na etapa contínua, não sei se é uma pergunta ou um comentário, na verdade, né? Na etapa contínua pode ser dado lance com um incremento maior que o mínimo. Se é possível fazer isso, né? Sim. Tem regras, né, para submissão de lances, a depender da classificação do lance na rodada anterior. Mas sim, se ele tiver com um lance classificado ou o lance marginal, o critério para envio de um novo lance é basicamente o último lance válido somado ao incremento mínimo. E caso ele tenha com o lance classificado como não classificado na última etapa, o lance mínimo tem que ser igual ao novo preço corrente do mecanismo. Mas sim, ele pode ofertar lance superior ao incremento mínimo. Obrigado. Bom, a próxima pergunta é do Mauro, da Simple Energy. Ele pergunta, se para um mesmo empreendimento houver dois operadores habilitados, ambos os operadores poderão acessar o sistema ao mesmo tempo e submeter os lances, ou haverá alguma restrição? Não vai ter nenhuma restrição. Os dois operadores eles vão poder acessar o sistema ao mesmo tempo. Porém, a plataforma de negociação, né, porém o sistema, ele vai computar de fato o lance que foi enviado. Se o operador 1 enviou o lance, o operador 2 vai ter a informação em tela que o lance já foi enviado pelo operador 1 e vice-versa. Ok, obrigado. A próxima pergunta do Lucas é uma pergunta um pouco longa, eu vou ler então. É da Engie, né? O Lucas da Engie, ele pergunta: prezados, boa tarde. Avaliando as telas apresentadas nessa reunião, me pareceu que a oferta marginal, que será parcialmente atendida, não terá a possibilidade de ratificação ou recusa da oferta pelo agente ofertante. Esse entendimento está correto? Essa questão é importante porque, de forma geral, as premissas utilizadas pelos agentes para decidirem o ágio que estão dispostos a pagar podem variar com o tempo. Por exemplo, o PLD projetado para o primeiro ano de extensão de outorga poderia ser R$ 1.000 ou R$ 1.000 por megawatt-hora, né?
enquanto o PLD do sétimo ano poderia ser R$ 2.000 por megawatt-hora. Então é natural que o ágio percentual que o agente estaria disposto a pagar para 7 anos de extensão seria maior do que o ágio percentual que ele estaria disposto a pagar por um ano, já que naquele cenário ele poderia vender energia em parte do horizonte por R$ 2.000 megawatt-hora. Se não houver ratificação do lance marginal ou outro mecanismo através do qual o agente possa retirar a sua oferta, na prática os compradores terão que oferecer ágio menor, garantindo o retorno esperado no cenário de menor extensão de outorga, fazendo com que não se maximize o valor a ser capturado por cada título no leilão. Existe alguma tela, momento, que a oferta marginal poderá ser recusada pelo agente? Bom, vamos lá, né? Esse é um ponto, o primeiro de tudo, né? A estratégia de negociação, ela vai de cada comprador. O lance ser classificado como marginal, ele não necessariamente ele indica que ele não está sendo atendido em sua totalidade, mas sim que a quantidade de títulos ofertadas pelo comprador cujo lance foi classificado como marginal, ela completou ou ultrapassou a quantidade inicial de títulos disponível para negociação. Na sistemática do mecanismo concorrencial do GSF, não está prevista nenhuma etapa de ratificação, mas sim que o comprador cujo lance foi classificado como marginal, ele vai ser convocado integralmente para fazer o aporte na liquidação extraordinária relacionado ao GSF. Mas já em relação às estratégias de lance, se impacta diretamente no lance, a CCE, ela basicamente ela não pode balizar, sem indicar nenhum caminho de negociação que o proponente ele deve seguir. Então, é uma estratégia individualizada de cada um. Resumidamente, não está prevista nenhuma rodada de etapa de ratificação, mas sim que ele vai ser convocado integralmente para fazer o aporte na liquidação extraordinária. Ok, obrigado, Felipe. O Felipe, pode tirar a apresentação, por favor? Aí fica mais fácil para Claro. a gente visualizar o pessoal que está na sala. Alguém gostaria de complementar algum ponto do Felipe, pessoal? Podemos seguir para o próximo ponto. Vamos lá. Então, a última pergunta lida aqui foi pelo Lucas, né? Vamos para a pergunta da Natália da StatCraft. A aba Leilões só será disponibilizada no dia do leilão? A tela do mecanismo concorrencial, a aba Leilões, será disponibilizada somente no dia do leilão? Está previsto para a gente fazer a implantação desse sistema no ambiente de operações antes do leilão. Então, assim que for feita a implantação da plataforma de negociação, vai ficar disponível. Porém, as informações da rodada, do início, com todas as informações referentes à negociação, ela só vai ficar disponível em tela quando, de fato, o operador do mecanismo concorrencial fizer a configuração da rodada de negociação. Até lá, ele vai ter acesso à plataforma de negociação, mas ele não vai ter acesso a nenhuma informação referente à negociação de fato. Bom, a próxima pergunta aqui é do Maximiliano Franco. Ele pergunta: no caso de oferta classificada como marginal, como saber quantos títulos foram contemplados? Bom, essa informação ela não vai ser exibida em tela, até porque ela corresponde, ela é indiretamente um parâmetro estratégico, né, e sigiloso de negociação. Assim como a gente não vai divulgar inicialmente a quantidade inicial de títulos que vão ser disponíveis para negociação, ou seja, a gente não tem como exibir essa informação em tela para o proponente. Um complemento pontual, tá? Boa tarde. Essa informação, né, dos lances que foram efetivamente contratados na posição de marginal, ela vai poder ser, será, né, informada aos compradores quando da divulgação, né, dos lances efetivamente atendidos, né, que ela é explorada ali nos últimos itens, né, da seção 11 do edital. E isso vai acontecer após a efetivação, né, a validação da liquidação extraordinária e a análise dos montantes efetivamente pagos. Obrigado, José. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário dessa pergunta? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Bom, a próxima pergunta é do Bruno Coelho, o Bruno Lira, da Eletrobras.
Ele pergunta: durante a etapa contínua, como é possível enviar lances acima do incremento mínimo? Também se aplica a regra de finalização do mecanismo caso a diferença entre o lance marginal e o não classificado seja superior a 5%? Correto? Correto. Ela não tem um teto, o preço de fato ele tem um piso, né? Ele tem uma regra pré-definida em edital para que ele seja aceito. Porém, essa dinâmica de a condição, né, de 5% entre o lance marginal e o primeiro lance classificado como não atendido, ou seja, se a diferença em preço for superior a 5%, o mecanismo ele vai ser encerrado ao final daquela rodada de negociação e não vai haver uma próxima rodada, né? Ou seja, a condição de abertura de uma próxima rodada indica que essa condição, assim como nenhuma outra de encerramento do mecanismo concorrencial, ela foi atingida. Se ela não foi atingida, a gente tem uma nova rodada de negociação e todos os compradores podem ofertar mais um lance, ou seja, atualizar o seu lance numa próxima rodada. Caso essa diferença seja superior a 5%, seja igual ou superior a 5%, o mecanismo ele é encerrado. Ok, obrigado, pessoal. Bom, a próxima pergunta agora, então, é do Eduardo Piccoli, da Engie. A convocação para o caso do marginal é obrigatório ou pelo fato de existir um suplente, primeiro não classificado, né? O marginal poderia não realizar o pagamento sem penalidade. Bom, e toda a dinâmica de convocação ela está presente no edital. José, me corrija se eu tiver errado. O marginal ele vai ser convocado para aportar a integralidade de seu lance, ou seja, o total de lotes multiplicado pelo preço ofertado por cada lote, ele vai ser convocado. Porém, a dinâmica, por exemplo, de uma provável execução de garantia, caso não tenha sido integralmente pago os lances na liquidação, ela somente vai ser analisada e vai ser efetivada caso o montante aportado na liquidação ela seja inferior ao que a CCE de fato precisou para liquidar os títulos que ele de fato vendeu. Ou seja, se ele não fizer o aporte integral na liquidação extraordinária, ele corre o risco de ter a sua garantia executada, mas não necessariamente que ela vai ser efetivada caso tenha um aporte parcial. Só complementando aí, né? Respondendo primeiramente ali aquele ponto, né? A existência do suplente, ela não tira, né, a necessidade de um Isso. marginal executar o pagamento. Então, por mais que tenha o suplente, ele precisa executar o pagamento. E na análise dos valores aportados, é importante reforçar, né, que caso o participante ele execute de alguma forma o pagamento parcial, esse pagamento ele vai ser contraposto aos lances que ele teve efetivamente classificados no mecanismo. Caso algum lance seja pago de forma parcial, esse lance ele vai ser excluído na integralidade e esse valor excedente, e aí após a análise de todos os lances submetidos por aquele participante e classificados, ele vai ser devolvido ao respectivo comprador, suscitando aí como conclusão, né, a execução da garantia de proposta desses lances que acabaram não sendo pagos na integralidade. Então, o marginal ele se enquadra nesse cenário também. Ele precisa pagar o valor integral e após a liquidação extraordinária, né, como foi perguntado antes, ele vai ter a visão de quantos lances quantos títulos, né, perdão, foram efetivamente adquiridos no mecanismo concorrencial. Ô Bruno, que é o César, eu vou fazer só um complemento também sobre essas questões do marginal. A gente recebeu alguns questionamentos sobre o lance marginal e a gente avaliou, discutiu aqui internamente, mas entendemos o que foi colocado, né, dos critérios, né, dos cenários que são estabelecidos, né, pelos participantes, a própria metodologia do cálculo de extensão e tal, mas tem dois pontos, né? Primeiro, o próprio prazo para rever a sistemática não seria muito viável fazer grandes alterações,
e a gente conseguir, como todos sabem, aí operacionalizar o mecanismo dentro do período da medida provisória e tal. E outro ponto é que o eventual rodada de ratificação diminuiria a eficiência do mecanismo. A gente poderia ter cenários em que a gente, embora tenha demanda, ia terminar o mecanismo sem negociar títulos que poderiam ter sido negociados. Então, não é a forma mais efetiva. Então, de fato, o posicionamento que a gente está adotando é assim, não é de fazer qualquer mudança, é manter isso. Então, os agentes precisam fazer suas análises considerando isso, né? Considerando uma estratégia para tentar não ser marginal e, além disso, em sendo marginal, considerar que existe essa possibilidade e aí estabelecer seus lances de forma que atenda os cenários, os diferentes cenários aí que podem ser negociados, né? Os diferentes períodos aí que no final podem ser negociados. O marginal, ele não sabe quantos títulos ele vai ser atendido durante o mecanismo, né? Como o Felipe colocou, o José também, isso são informações sigilosas, né? Da própria sistemática do certame, então também é muito difícil ele fazer um aporte parcial, né? Porque ele não sabe quanto vai precisar, então e ele vai ter a garantia dele executada. Então é esse um ponto aí que pedir para todos aí que já levantaram essa questão que de fato tem que ser estudada previamente aí para vocês participarem sabendo que vai ser dessa forma, tá? E aí já vou adiantar aqui a pergunta do Diego aqui, né? Que ele vai ser atendido na totalidade do lance ofertado? Não. Isso foi algo que a gente também teve discussões, mas o entendimento é que a medida provisória não dá uma abertura para fazer um atendimento total do marginal. A gente não poderia ter mais títulos do que o total da dívida em aberto, né, dos valores em aberto, né, na liquidação financeira, e fazer com que esses títulos sejam convertidos em extensão de outorga. Então, isso também foi discutido, avaliado, mas a conclusão foi que a gente não poderia fazer um atendimento total do marginal. Tá? Então, o marginal ele vai saber que ele é marginal, ele vai aportar o valor, né, para a liquidação financeira, mas depois vai ser liquidado realmente só o montante necessário para os títulos que ele adquiriu e o restante é devolvido para ele. É isso, né, Felipe, José? Exatamente, César, é isso. Muito obrigado Obrigado, César. pelos complementos. Muito obrigado, pessoal. Bom, alguém gostaria de complementar mais um ponto sobre essas questões? Acho que a pergunta do Diego, então, está respondida também já, né, pelo César. Podemos seguir para a próxima. Ok. Bom, vamos para a pergunta, então, da Natália, da StatCraft. Por favor, confirmar quando se dará a inclusão dos dados de configuração no ambiente de negociação. Ela vai ser feita no decorrer da próxima semana. Então, a gente vai ter, de fato, o resultado da habilitação publicado no dia 29, e com os dados de habilitação, a gente fará toda a inserção desses parâmetros e dos dados na plataforma de negociação. Ok, obrigado, Felipe. Bom, a próxima pergunta é do Arthur Sartório, da Eletrobras. Após a disponibilização do ambiente do leilão, há previsão de simulação do mesmo? Não, a gente não tá previsto uma rodada de simulação. Até foi um dos motivadores desse momento capacita, né? A não possibilidade da gente realizar em tempo hábil uma rodada de simulação, até porque a gente ainda está fazendo os últimos ajustes, os últimos testes na plataforma. Ela ainda vai ser implantada, e após implantada, a equipe de leilões ainda vai continuar com os testes de funcionalidade no ambiente de operações. Então a gente não vai ter tempo hábil de abrir uma rodada de simulação aberta para o mercado. Ok, obrigado, Felipe.
Bom, a próxima pergunta aqui é a pergunta do Matheus Souza, da Simple Energy. Caso um empreendimento cujo lance esteja na posição marginal ao término da primeira rodada e não submeta lance na segunda rodada, poderá submeter um novo lance na terceira rodada? Sim, desde que nenhum dos critérios de encerramento do leilão sejam atingidos, né? Se caso exista uma segunda rodada na etapa contínua, todos os lances enviados e que foram válidos, eles vão ser considerados e nesse cenário, né, como o leilão ele não foi encerrado, ele sim vai poder inserir um novo lance numa rodada que estiver aberta. Lembrando que é um único lance e lembrando que a depender das condições de negociação do mecanismo, ele pode ser encerrado a qualquer momento. E só complementando, né, isso se aplica naturalmente a qualquer um dos lances, tá? Participante que tenha um lance não classificado, ele também pode optar por aguardar, né, até o momento oportuno de realizar uma eventual oferta. Obviamente, é ciente que podem acontecer esses cenários de encerramento que o Felipe bem comentou. Obrigado. Bom, pessoal, por enquanto nós não temos mais nenhuma pergunta no chat. Acho que podemos começar podemos encaminhar para o encerramento aqui do nosso evento, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pessoal, podem nos enviar. Ainda dá tempo de responder, ok? Nós enviamos aí também no chat uma enquete para vocês avaliarem o evento também, tá bom? E colocarem nos comentários, caso vocês queiram. Esse feedback é bem importante para nós, para a gente conseguir manter aí a qualidade dos eventos que a gente faz, né? E entender a avaliação de vocês, tá bom? Bom, até agora realmente não existe mais nenhuma pergunta. Acredito que caso tenham mais algumas dúvidas, pessoal, nós temos um e-mail, né, direto do mecanismo que vocês podem enviar. Então, chegou uma pergunta aqui do Jansen Felipe, ok, da Engie. O tempo para inserção de lances é fixo nas etapas contínuas ou pode variar entre rodadas? Em tese, a gente vai disponibilizar previamente todas as informações com o lance, com o tempo da etapa, tempo de negociação da etapa inicial e, subsequentemente, com os tempos também das rodadas da etapa contínua. A ideia é que a gente tenha o mesmo período para submissão de lance em todas as rodadas da etapa contínua, mas não necessariamente será o mesmo período da rodada inicial. Tá? Mas a gente ainda está simulando cenários, entendendo qual será o melhor tempo, a melhor distribuição de tempo, tanto na rodada inicial quanto nas rodadas subsequentes. Mas a ideia é que a gente tenha o mesmo período para todas as rodadas da contínua. Ok, obrigado. Bom, tem uma pergunta do João Batista. Ele pergunta: alguma consequência àquela empresa que for classificada no leilão e não aportar o valor no dia de pagamento? Por não se tratar de sistemática, tá? Eu vou só referenciar aqui o edital nos pontos que tratam a respeito desse tema, tá? A gente tem a indicação da execução de garantia, né, na seção 6 do edital, e o comprador, né, ciente desse risco, ele também precisa observar o que é indicado no item 13.11 do edital. Tá, joia? Então, por gentileza, consultar esses itens aí para entender quanto à questão de sanções cabíveis. Ok. Bom, por enquanto, então, não temos mais nenhuma pergunta. Alguém gostaria de dar as considerações finais? Acho que podemos falar sobre o material também, né, pessoal? O material ele será disponibilizado no portal do aluno e no site da CCE. Então, essa própria apresentação, ela serve como um balizador para vocês analisarem como vai ser o funcionamento do sistema, né, como um manual do sistema. Então, aqui nós temos todas as telas e também os pontos principais e importantes que vocês devem se atentar, né, ao operar o mecanismo, ok? Nós disponibilizaremos esse material no portal do aluno, no site da CCE, assim como a gravação do evento também, já com as dúvidas, tá? Até o final do dia, essa gravação estará disponível para vocês consultarem, ok? Se alguém quiser fazer as considerações finais, por. Acho que não, acho que pelo menos da minha parte.
Só reforçar mesmo o agradecimento, né, a participação de todos. Caso ainda tenha permanecido alguma dúvida, até o dia da habilitação a gente vai manter a central ativa, então fiquem à vontade para entrar em contato, a gente vai prestar o suporte. Isso aí. Então, pessoal, podemos encerrar nosso evento. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui no Momento Capacita e nos vemos no próximo evento. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.